Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de março, celebra a Igreja a vida desse grande beato João Caxiafronte Sordi. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 16 de março os santos. Em Aquileia, na Venécia, atualmente no Friuli, região da Itália, os santos Hilário, bispo, e Taciano, mártires. Data da morte incerta. Em Seleucia, na Pérsia, hoje no Iraque, são papas, oriundo da Licaônia, que, pela fé em Cristo, depois de muitos tormentos consumou a sua vida terrena com o martírio. Morte no IV século. Em Anazarbo, na Cilícia, atualmente na Turquia, São Julião, mártir, que, sob o governo do prefeito Marciano, depois de longamente torturado, foi encerrado num saco com serpentes e lançado ao mar. Morte no IV século. Na região de Artois, na Neustria, no território da atual França, Santa Eusébia, abadesa de Amas-sur-l'Escarpe, que, depois da morte do pai, se consagrou com sua santa mãe Rictrudes à vida monástica e, ainda adolescente, foi eleita abadesa para suceder a sua avó, Santa Gertrudes. Morte no ano 680. Em Colônia, na Alemanha, Santo Heriberto, bispo, que, sendo chanceler do imperador Otão III, foi eleito contra sua vontade para a sede episcopal, onde iluminou infatigavelmente o clero e o povo com o exemplo das suas virtudes, as quais exortava também com a sua pregação. Morte no ano 1021. Em York, na Inglaterra, os beatos João Amias e Roberto d'Albe, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, condenados à morte por causa do sacerdócio, se dirigiram com alegria para o suplício da forca. Morte no ano 1589. Na região dos Hurões, no Canadá, a paixão de São João de Brébeuf, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, enviado da França para as missões entre os Hurões, depois de muitos trabalhos missionários e tribulações, foi crudelissimamente torturado pelos pagãos do lugar e morreu heroicamente por Cristo. A sua memória celebra-se no dia 11 de outubro, juntamente com a dos seus companheiros. Morte no ano 1649.
Vida do Beato João Caxiafronte Sordi. O Beato João Caxiafronte Sordi nasceu em Cremona por volta de 1125, filho de Evangelista Sordi e Berta Pérsico, ambos de origem muito nobre, ainda em tenra idade. Perdeu o pai, sua mãe se casou novamente com o nobre Adam Caxiafronte, que o amava como um filho, dando-lhe o nome. Ele foi educado de maneira excelente pelos dois pais, recebendo formação religiosa e cultural. Aos 16 anos ele entrou na abadia beneditina de São Lourenço em Cremona como monge beneditino. Ao longo dos anos, suas qualidades e virtudes foram cada vez mais evidentes, conquistando a simpatia de seus superiores e confrades. Ele foi nomeado prior do pequeno mosteiro de São Vittore, dependente da abadia de São Lourenço e depois abade da mesma grande abadia de Cremona. Naqueles anos, o cisma eclodiu na igreja, com a eleição do antipapa Vitor IV, de 1159 a 1164, apoiado por Federico Barbarossa, contra o legítimo Papa Alexandre III, de 1159 a 1181, que se opôs ao poder imperial, apoiando Liga dos Municípios da Lombardia, que neutralizou a invasão das tropas de Barbarossa. O abade Caxiafronte, com sua influência, conseguiu manter Cremona em obediência ao Papa Alexandre III, mas o imperador o exilou. Mais tarde, o Papa lhe confiou o governo da diocese de Mantua, não sendo especificado como administrador apostólico ou bispo, em vez do bispo Graziadoro, que se juntara ao cisma do antipapa Vitor IV e seus sucessores Pasquale III, de 1164 a 1168, e Calixto III, de 1168 a 1179. Após a famosa Batalha de Legnano, 29 de maio de 1176, perdida pelo imperador para a Liga Lombard, que tinha eleito o Papa Alexandre III, é desta época a fundação de uma nova cidade, chamada Alexandria em homenagem ao Papa. Houve paz em Veneza em 1179, e o antipapa no cargo de Calixto III foi deposto. O bispo arrependido Graziadoro pediu para ser bispo de Mantua mais uma vez e retornou à sé episcopal de Mantua. Caxiafronte enviou sua renúncia a Alexandre III e retornou à vida eremitério, embora o pontífice tivesse outras ideias em mente. O tornasse em 1179, bispo de Vicenza, naquele período sem bispo. Apenas 2 anos depois, em 16 de março de 1181, o bispo Caxiafronte foi morto por um certo Pietro, senhor feudal acusado de desvios de bens da igreja de Vicenza, que queria se vingar porque o bispo o excomungou e o privou de propriedade, devido às suas frequentes violações dos direitos da igreja. Assim, Pietro enfurecido pegou sua espada e matou o bispo em um encontro impiedoso. O assassinato do bispo é mencionado nos decretais do Papa Gregório IX, de 1227 a 1241, no texto de uma carta de 21 de março de 1198, enviada pelo Papa Inocêncio III, ao bispo de Vicenza, Monsenhor Pistori, proibindo de dar a propriedade da igreja em feudo aos assassinos e seus herdeiros, do bispo João. O corpo do santo bispo mártir foi enterrado na Catedral de Vicenza e transferido para a mesma catedral em 1441, em uma tumba de mármore mais digna. O culto do abençoado João Caxiafronte de Sordi, bispo mártir, durante séculos concedido a ele, foi confirmado pelo Papa Gregório XVI em 30 de março de 1824. Sua festa litúrgica está marcada para 16 de março, enquanto na diocese de Mantua a sua memória é comemorada em 9 de julho. Oremos. Ó Deus, que na pessoa do Beato João Caxiafronte Sordi nos concedeu um modelo de vida evangélica e sacerdotal, dá-nos a graça de seguir o seu exemplo de humildade, caridade e dedicação ao serviço dos pobres e dos doentes. Que a sua intercessão nos ajude a crescer no amor a Deus e ao próximo, a sermos fiéis à nossa vocação e a vivermos com alegria e generosidade a missão que nos foi confiada. Conceda-nos, Senhor, a graça que agora humildemente pedimos, se for para a nossa salvação e para a glória do vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Beato João Caxiafronte Sordi, rogai por nós.